Olá, irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui hoje, dia 12 de julho de 2023, para mais uma meditação da palavra, que possamos nesse dia clamar o Espírito Santo, para que ele venha nos conduzir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, o Senhor vem falar para os 12 anunciarem que a salvação chegou, né? O reino dos céus está próximo, ou seja, a salvação chegou. E ele deu poder a esses 12 de expulsar espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, o Senhor transferiu para eles, né, o poder que era contido nele, como Deus. E ele não fez dele deuses, mas fez discípulos, apóstolos, seguidores, e deu a eles também esse poder. E assim, como os 12 apóstolos, nós temos a beleza da igreja, né? A gente vê aqui o primeiro, Simão, chamado Pedro, que foi o primeiro papa, e essa sucessão nunca foi rompida, quebrada. Os outros 11, que são representados pelos nossos bispos e nossos padres, né? E aqui a gente também pode parar e pensar, né, em Judas Iscariotes, que não aceitou bem essa missão, né? Podemos dizer assim, não soube lidar com essa missão que o Senhor deu e traiu o Senhor. Quantos traem a igreja? Quantos traem o Senhor? Nós mesmos, como leigos, traímos o Senhor a cada vez que pecamos. Por isso devemos clamar o Espírito Santo, pedir sim que possamos ser humildes, obedientes a esses nossos pastores, aos pastores que nos conduzem nessa trajetória rumo ao céu. Ah, Tati, mas a igreja também erra, o padre também erra, sim. São humanos. E por isso devemos orar por eles. Mas mesmo assim, eu lembro de Padre Pio. Se você ainda não viu o filme de Padre Pio, sou devota dele, sou suspeita para falar, mas já vi aquele filme muitas e muitas vezes. Mas Padre Pio foi muito perseguido, inclusive por bispos e pessoas de dentro da igreja. Padre Pio foi proibido de celebrar a Santa Missa por 2 anos. Mas mesmo assim, ele não deixava que ninguém falasse mal dos bispos na frente dele, falasse mal da igreja na frente dele. Tem até um pedaço do filme, né? Que um filho espiritual dele fala mal dos bispos, vai falar mal da igreja e ele dá um tapa na cara e chama patife, né? Não fale mal, né? Aí ele, poxa, mas estão te perseguindo. E ele faz, né? Que não é para falar mal da igreja.
Nós devemos silenciar, orar. Se você pode chegar para o padre de repente, se é o padre da sua paróquia e você está sempre ali e de repente você viu algo que o padre fez que de repente você falou, caramba, nisso aqui o padre deu um vacilo aqui, vou chamar ele para conversar. Se você tem essa abertura, chama o padre e fala, pô padre, ó, você fez isso, está dando margem para as pessoas falarem, né? Não é porque você é leigo que você não pode corrigir de repente o seu pároco. Você pode tentar corrigi-lo sim, com carinho, com amor, com obediência, falando com ele, ó, você desculpa, eu vim falar aqui com o senhor, mas isso me incomodou, né? Então eu queria falar isso assim para o senhor, porque eles devem cuidar da gente, mas a gente também deve cuidar deles. Orar por eles, como a vida de um sacerdote deve ser difícil. Se coloque no lugar dele, olha quantas ovelhas que eles têm para cuidar. O bispo, então, olha quanto peso tem sobre um bispo. Então nós devemos orar por essa autoridade que está sobre nós, que vem da igreja, que vem desde lá, ó, de Pedro, que hoje é o Papa Francisco. Devemos orar por cada um, nos colocar debaixo deles, na obediência, na submissão e pedir, gente, misericórdia, pedir para que não pequemos contra essa obediência e essa autoridade. Assim também, como nós pais, temos toda a autoridade sobre nossos filhos, mas também erramos às vezes, né? E nós devemos obediência aos nossos pais, aos nossos párocos, aos bispos. No seu trabalho, você deve obediência ao seu chefe, desde que não te peçam, desculpa, não te peçam para pecar. Acima de tudo, você deve obediência a Deus e aos mandamentos. Se que um pai está pedindo para um filho for pecado e fere as leis de Deus, esse filho tem toda a liberdade de chegar para esse pai e falar, não vou te obedecer quanto a isso. Assim também, se um padre humanamente falar algo que vai contra a doutrina, você pode falar, padre, o senhor está errado, não farei isso. E dentro do seu trabalho também, isso não condiz com a minha fé, eu não vou fazer. Difícil? Pra caramba. Mas Deus acima de tudo, gente. As leis de Deus é o que rege a nossa vida. Amém? Que tenhamos uma santa e abençoada quarta-feira. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.